Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para resolver mais uma lista de exercícios de equações do segundo grau. E agora você vai ver que as equações podem aparecer de uma forma um pouco mais complicadinha, né? Você pode notar que aparecem produtos notáveis e às vezes aparecem muitos denominadores. As equações se mostram de uma forma bem difícil de trabalhar, né? Então a gente vai ver como resolver esse tipo de equação, tá? Dá uma simplificada que é fácil, ok? Então vamos lá. Aqui na letra A nós temos x mais 3 ao quadrado, né? Nós temos o quadrado da soma de dois termos, igual a 1. Isso aqui, produtos notáveis, né? Faz parte do estudo dos produtos notáveis. Isso aqui é um produto notável, tá? Então, lembrando lá do oitavo ano, quando a gente tem o quadrado da soma de dois termos, isso se resolve da seguinte maneira. Você tem o quadrado do primeiro, que no caso aqui vai ser x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso tudo é igual a 1, ok? Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Mais, aqui vai dar 9, né? Menos 1, que eu passei 1 para o outro lado, isso é igual a 0. Então, repetindo aqui, aliás, agora eu vou dar uma simplificada aqui mesmo, tá? 9 menos 1 dá 8, correto? Então, eu já vou colocar direto aqui. Ok. Bom, a partir daqui a gente cai naquela situação que a gente já vem fazendo aí há um tempo, né? É só usar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Então, para a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente sabe que, bom, vamos escrever essa fórmula aqui, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Tá, então vou calcular o delta aqui separado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá, então, delta é igual... Quem é o nosso b? Aqui nessa equação. A gente está com essa equação aqui agora, tá? Então, delta... b é o 6, não é isso? Então, a gente tem 6 ao quadrado menos 4 vezes a. Aqui não tem nada, o a é 1, na verdade. Então, tá. Vezes 1 vezes c, e o c é 8. Ok. Então, nós temos que delta é igual a 36. 4 vezes 8 é 32, né? Menos 32. Então, delta é igual a 4. Ok, então vamos aqui. X é igual a menos b. O nosso b é 6, né? Então, é menos 6. Mais ou menos raiz de... O delta foi 4, então vamos colocar aqui o 4. Sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a menos 6 mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2. Sobre 2. Daqui nós podemos ter duas raízes, né? x1 e x2. Uma somando menos 6 mais 2, olha, menos 6 mais 2. Isso vai dar menos 4 sobre 2. Isso vai dar menos 2, ok? Essa é uma das raízes. E aqui, outra subtraindo, menos 6 com menos 2. Isso dá menos 8 sobre 2. Isso vai dar menos 4. Tá? Portanto, essas são as duas raízes. Tudo bem? Vamos então para a próxima. Aqui na letra B, novamente, nós temos um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos. E aqui, do outro lado, menos 2x². Então, vamos desenvolver, né? É semelhante ao outro caso, sendo que a gente vai ter um sinalzinho aqui diferente apenas. Olha, aqui a gente vai ter quadrado do primeiro. No outro, nós tínhamos mais, correto? Tínhamos mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, como aqui é menos... Então, nós teremos menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo.
tá? Só mudou esse sinal aqui, ó. Mais o quadrado do segundo, mais 3 ao quadrado. Ok, é igual a menos 2x ao quadrado. Tá bom, então. Na próxima, a gente já vai passar esse menos 2x para o outro lado. Menos 2x quadrado para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui vai dar menos 6x mais 9 mais 2x quadrado. Isso tudo igual a zero, porque nós jogamos o menos 2x quadrado para o outro lado. Tá, então, vamos dar uma reorganizada nisso aqui. X ao quadrado mais 2x quadrado dá 3x ao quadrado. Ok. Menos 6x mais 9 é igual a zero. Olha, nós podemos calcular as raízes a partir desta equação, mas podemos dar uma facilitada aqui também. Se a gente dividir essa equação inteira por 3, tá? Vamos dividi-la por 3, as raízes serão as mesmas, tá? Embora uma outra equação, a raiz sempre vai ser a mesma se a gente dividir ou multiplicar por um número, a equação inteira, tá? Então, vamos dividir por 3. Então, dividindo tudo por 3, quando eu divido aqui por 3, ó, corto 3, né? Fica só x ao quadrado. Ok, x ao quadrado. Dividindo aqui por 3 também, o 6, ó, quando eu divido por 3, dá 2, não é verdade? Então, vai ficar 2x. E dividindo 9 por 3 vai dar 3. Isso tudo igual a zero. Então, a gente já sabe que vai precisar do delta. Vou calcular aqui, ó. Calculando delta, a gente sabe que a formulazinha é b ao quadrado menos 4ac, não é verdade? Ok, então. Então, delta é igual. Quem é o b? B é menos 2. Olha, nós estamos trabalhando com esta última equação aqui que a gente deu uma simplificada, tá? Ok, então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, não tem nada aqui, é 1, não é verdade? Vezes 1, vezes c, que é o 3, olha, tá aqui. Então, delta é igual a 4, menos 2 ao quadrado é 4. E aqui, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. E a gente já está vendo que vai ter um probleminha aqui, né? Vai dar 4 menos 12, dá menos 8. Então, eu já sei que nós não temos raízes reais porque delta é negativo. Veja, se formos usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar o seguinte, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos o menos 6, né? Ó, aliás, menos 6, não, desculpa, menos o menos 2, que está aqui. Então, a gente já sabe que vai dar 2. 2 mais ou menos a raiz de menos 8, que foi o delta, sobre 2a. Então, veja bem, aqui, como a gente não vai conseguir extrair essa raiz no conjunto dos números reais, então aqui, a partir desse ponto, nós já podemos decidir que não existe raiz real. É importante, e aí você anota assim, né? Ou escreve, não existe raiz real, ou não existe em R, como você achar melhor, tá? Quando você chega no delta negativo, você já pode afirmar que não existe raiz real, tudo bem? Mas na sua escola, de repente, é mais interessante para que o professor veja que você desenvolveu tudo direitinho e mostrou para ele que não existe raiz real porque você não consegue extrair essa raiz. Então, você, dependendo aí do professor, você consegue até, talvez, uma pontuação melhor na questão, tá? Se bem que, se você decidir, a partir desse ponto, que não existe raiz real, não está errado. Você pode até parar por aqui. Eu corrigiria uma questão dessa e daria o ponto inteiro para o aluno. Mas tem professor que quer que você chegue pelo menos até aqui, tá bom? Ok, então, vamos para a próxima questão. Agora, aqui na letra C, repare, nós temos uma equação que está bem embaraçosa, né? Primeiro, assim, nós temos uma igualdade que não está na forma padrão, né? Nós precisamos igualar a zero. Então, a gente tem que
passar todo mundo para o outro lado, né? Para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 quintos de x menos 1 quinto igual a zero, tá? Mas agora, para facilitar a nossa vida, repare, nós temos o denominador 5 aqui no termo que acompanha x e também aqui no termo independente. Então, é conveniente que nós façamos a seguinte multiplicação, vezes 5. Fazendo isso, nós vamos eliminar esse denominador, porque, veja bem, se você tem 4 quintos vezes 5, olha, simplifica, né? Isso dá 4. Ou então você pensa, 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 5 dá 4. E a mesma coisa com 1 quinto vezes 5, olha, simplifica, vai dar 1, né? Então, é bem mais interessante a gente fazer essa multiplicação para resolver a equação, para encontrar as raízes, tá? Se resolver do jeito que está aqui, vai dar certo também, mas dá bem mais trabalho, tá? Então, a gente vai ficar com 5x ao quadrado, porque eu estou multiplicando a equação inteira, tá? Cada membro da equação deve ser multiplicado. Não é só esse que tem a fração, tá? Então, aqui x ao quadrado vezes 5 dá 5x quadrado. Menos 4x menos 1 igual a zero. Agora, nós já temos uma equação bem mais interessante para trabalhar, não é verdade? Então, agora aqui, ó, x vai ser igual a menos b, vai ser menos o menos... Aliás, vamos colocar a fórmula, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá. X é igual a... Quem é o b? É o menos 4. Menos 4. Mais ou menos a raiz de delta. Ah, vamos precisar calcular o delta. Vamos calcular aqui. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual... Quem é o b? Menos 4. Essa é a equação que a gente está vendo aqui, né? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 1. Ó, tá aqui, ó, o a, aqui está o b e aqui está o c, ok? Então, tá, isso aqui vai ficar 16, menos vezes menos dá mais, né? 4 vezes 5, 20. Então, aqui, raiz de 36, ok? Sobre 2a, sobre 2 vezes 5. Então, aqui a gente vai ficar com x é igual a menos 4 dá 4. Mais ou menos, raiz de 36 é 6 sobre 10. E daqui nós vamos ter duas raízes, olha, x1 e x2. Ok? Denominador é 10 nos dois casos. Então, nós temos 4 somando com 6, que dá 10. Sobre 10 dá 1, é uma das raízes. E nós temos 4 menos 6, que dá menos 2. Né? 4 menos 6 dá menos 2. Já estou fazendo direto, tá? Simplificando, dá menos 1 quinto. Essa é a outra raiz dessa equação. Tudo bem? Aqui na letra D, se nós formos resolver do jeito que ela está aqui, o que eu quero que você observe é o seguinte, que esse aqui é o termo que acompanha x², correto? Então, aqui seria assim, 1/4 de x ao quadrado. Então, o a aqui é 1/4, tá? Menos 1/3 de x. Então, o b, aliás, eu falei 1/3, escrevi x, né? 1/3 de x. Então, o b é menos 1/3. E o termo independente é 1/9, ok? Pois é, mas essa equação, dessa forma aqui, não está muito interessante para a gente resolver, para calcular delta. Ali na fórmula de Bhaskara também vai ficar bem complicado, né? Nós podemos melhorar essa equação calculando o MMC desses denominadores e na sequência eu vou fazer aqui, você vai ver o que vai acontecer. Vamos calcular primeiro o MMC. Olha, MMC de 4, 3 e 9, a gente vai ter o seguinte, olha, divide por 2, dá 2, repete o 3, repete o 9, dá por 2 ainda, que dá 1,
repete o 3 e o 9, agora dá por 3, né? Fatoração comum, como você fazia lá no sexto, sétimo ano. Aqui dividido por 3 dá 1, repete 1, e aqui dá 3 por 3 novamente. Então, a gente tem que o MMC é o 2 vezes 2, 4 vezes 3, aqui dá 4, né? E aqui dá 9. 4 vezes 9, 36, né? Então, tá. O que a gente faz agora? A gente pega esse MMC e divide pelos denominadores antigos. Esses aqui, ó. 36 dividido por 4 dá 9. Coloca aqui. 36 dividido por 3 dá 12. 36 dividido por 9 dá 4. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar esse resultado obtido lá em cima, em todos os termos lá em cima, tá? Ok, então. Então, vai ficar o seguinte, 9 vezes x quadrado dá 9x ao quadrado. Menos 12 vezes x dá 12x. 4 vezes 1 dá 4. Isso tudo é igual a zero. Eu não fiz aqui do lado da direita, porque o denominador aqui é 1. Qualquer coisa que você multiplicar por zero lá em cima vai dar zero, entendeu? Então, se eu dividir aqui 36 por 1, vai dar 36. 36 vezes zero vai dar zero. Então, não precisa fazer essa parte que tem o zero, tá? Vou até apagar aqui para você não ficar fazendo isso aí à toa. Então, tá, eu vou apagar isso daqui que nós vamos precisar de espaço para continuar o nosso cálculo. Muito bem, então, agora aqui não dá para a gente simplificar mais essa equação, dividindo ela por um certo número, porque, veja bem, o 9 é divisível por 3, assim como o 12 também, mas o 4 não é. E se eu tentar dividir por 4 toda a equação, o 9 vai aparecer uma fração. Então, ela já está da forma mais simples possível, tá bom? Então, aqui a gente vai aplicar Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vamos calcular o delta aqui, né? D ao quadrado, sempre escrevendo a fórmula para você não esquecer, tá? Menos 4ac. Ok. Quem é o b? O b, menos 12. Então, temos menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a é 9. Está aqui, olha. Vezes 9, vezes c, que é 4. Está aqui o 4. Ok? Então, a gente vai ficar com 144 e o delta vai ser zero. Já sabemos, olha, toda vez que o delta é zero, nós temos duas raízes. Se é a equação de segundo grau, claro, temos duas raízes, mas só que agora, como o delta é zero, as duas raízes são iguais, ok? Duas raízes reais e iguais. Muito bem, então. Então, aqui a gente vai ter x é igual a menos b, é menos o menos 12, tá? Mais ou menos a raiz de zero, vou botar aqui, mas não é necessário, tá? Sobre 2a, sobre 2 vezes 9. Então, a gente vai ficar x é igual a 12 mais ou menos zero. Então não precisa nem colocar, né? Então, vai ficar 12 sobre 2 vezes 9, 18. Simplificando isso aqui, vai ficar... divide por 6 em cima e embaixo. Divide por 6 dá 2. Divide por 6 aqui no denominador, vai dar 3. Então, são as nossas duas raízes, né? x1, que é igual a x2. Ok? Agora, para finalizar, vamos resolver a última equação. E nós temos aqui, novamente, denominadores, né? Mas agora a coisa está mais simples. Veja, nós temos 3 aqui, temos 3 aqui. Não precisamos do MMC, não é verdade? Podemos simplesmente multiplicar isso aqui tudo por 3, porque aí nós vamos cortar esse com este. Aliás, os denominadores com esse fator que estamos multiplicando. E aqui o 1, claro, como ele não tem denominador 3, ele terá que ser multiplicado por 3 e será 3 mesmo, né? Porque se fosse 1 sobre 3, vezes 3 daria 1. Mas como ele é 1, 1 vezes 3 é 3, obviamente. Tá? Então, aqui nós vamos ficar com x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 2x mais 11. Olha lá, a equação de cima ficou bem mais simples, multiplicando ela inteira por 3. Tá bom? Então, vamos dar uma organizada nisso aqui. Vai ficar x ao quadrado
menos 5x. Vou jogar esse 2x aqui lá para o outro lado. Menos 2x. Agora nós temos esse mais 3 aqui. Mais 3. Joga o 11 lá para o outro lado. Menos 11 igual a 0. Vamos dar uma arrumada nisso aqui de novo, né? X ao quadrado menos 7x, menos 5 com menos 2 dá menos 7, tá? E agora, mais 3 menos 11 vai dar menos 8. Isso é igual a 0. Então tá, essa é a nossa equação para finalizar aqui os cálculos, ok? Então, nós temos que x é igual a menos d, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vamos calcular o delta aqui do lado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta b ao quadrado, olha, o nosso b é menos 7. Então, temos o menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1. Não tem nada, é 1 aqui, ó, tá? Vezes o c, que é menos 8. Vezes menos 8. Então, vai ficar 49. 4 vezes 8, 32, né? Mais 32. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, aqui x é igual a menos o menos 7. Menos 7 mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes 1. Vai, é 1. Ok? Tá, eu vou apagar esse delta aqui do lado, que a minha conta vai ficar meio bagunçada ali embaixo, para a gente continuar aqui do lado. Continuando aqui, a gente tem que o x é igual a menos com menos aqui, vai ficar positivo, né? Vai ficar 7 mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2. E daqui nós temos duas raízes, x1 e x2. Ok? Vou fazer aqui embaixo. O x1 vai ser igual a... eu vou somar o 7 com o 9, fazer um somando, né? 7 mais 9 sobre 2. 7 mais 9 vai dar 16. Isso aqui vai dar 8. É uma das raízes, tá? x2, vamos fazer aqui o 7 menos 9. Sempre assim, uma somando, outra subtraindo. Sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. E está aí a nossa última equação resolvida. As duas raízes estão aí, 8 e menos 1. Agora, nós já terminamos, mas eu só quero chamar a sua atenção para um pequeno detalhe. Eu vou reescrever essa equação aqui sem esse 1, tá? E você vai ver o que a gente pode fazer também nesse caso. Então, repare aqui, eu já escrevi e tirei esse termo aqui, o 1, né? Fiquei só com x ao quadrado menos 5x sobre 3 igual a 2x mais 11 sobre 3. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa desse tipo, mas pode ser que alguém faça esse tipo de coisa, que não é aconselhável, mas nesse caso a solução, a simplificação disso é muito simples. A simplificação sempre ficou legal, né? Mas é bem tranquilo, porque você tem uma fração de um lado e outra do outro. Não tem nenhum outro termo. Só temos duas frações. No primeiro membro, temos uma fração e mais nada. No segundo membro, temos uma fração e mais nada. Então, nesse caso, nós podemos, como os denominadores são iguais, então, nós podemos eliminar os denominadores. Tá? Porque, pensa bem, se você pegar 20 dividido por 10... é igual a 20 dividido por 10, correto? Repare, se eu tirar o denominador aqui, a igualdade continua valendo. Ó, 20 é igual a 20. Ok? Então, sempre que nós temos uma igualdade com os denominadores iguais, podemos eliminar os denominadores, tá? Então, aqui ficaria x ao quadrado menos 5x igual a 2x mais 11. E aí, precisa reorganizar isso aqui, né? X ao quadrado menos 5x
menos 2x menos 11 igual a zero. E aí só fazer aqui x² menos 7x menos 11 igual a zero e calcular. Ok? Mas você deve estar perguntando, e se acontecer um caso desse, sendo que os denominadores, de tal forma que os denominadores não sejam iguais? Vou apagar aqui e vou colocar uma outra situação. Digamos que aqui seja 2 e aqui seja 3. Bom, você já sabe que não vai poder cortar, né? Isso aqui não pode. Não pode. Então, a maneira mais simples aqui, em vez de ficar calculando MMC e depois divide, multiplica, você simplesmente pode multiplicar cruzado, tá? Porque você não tem nenhum outro termo. Você só tem uma fração de um lado, outra do outro. Se eu garanto que esse primeiro membro é igual ao segundo membro, isso aqui é uma fração, nós temos aquela ideia de fração equivalente. Tá? Lembre-se, imagine 2/3 igual a 4/6. Se isso aqui realmente é igual, significa que 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Realmente, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 dá 12. De fato, as frações são equivalentes. Tá? Então, se eu estou dizendo que aquela equação, se isso aqui é uma igualdade, então significa que essa multiplicação cruzada tem que ser igual. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode dizer que 3 que multiplica x² menos 5x é igual a 2 que multiplica 2x mais 11. Tá? E, nesse caso, só aplicar a distributiva, vai ficar 3x² menos 15x é igual a 4x mais 22, porque nós estamos multiplicando aqui, né? Tá? Agora é só organizar isso daqui e calcular as raízes. Eu anotei, inventei essa equação a partir dessa primeira que a gente resolveu aqui, só para mostrar para você o que você pode fazer, tá? Não sei se aqui a gente vai ter raiz real aqui, não faço ideia, não estou nem preocupado com isso agora, tá? Mas só alertando você, para que você tome a decisão que seja a mais prática possível, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui a aula de hoje e depois volta aí, porque são 7 listas no total, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.